Salve, salve, rapaziada do Tirateima, Rafa Chernical na área, para falar com vocês hoje sobre demagogia, sobre o tema que ainda envolve o tema polêmica, que não deveria ser polêmica, deveria ser uma questão de sociedade, mas a questão do racismo no futebol. Adentrarei esse assunto para falar principalmente sobre a infeliz declaração do senhor Felipe Luiz. Mas antes, gostaria de pedir aos senhores, não conhece o Tiratema, inscreva-se no canal, deixe aí o likezinho nesse vídeo, ajuda a gente a chegar mais longe, ajuda o canal a crescer, aquilo que vocês já sabem que a gente humildemente sempre pede aqui. E antes de começar o nosso papo, tem a nossa vinhetinha. É isso, gente, vamos direto ao ponto. O Felipe Luiz foi perguntado na coletiva, no jogo na Argentina, jogo que o Flamengo fez, perdeu para o Lanús. Foi perguntado sobre a questão do Vinícius Júnior, foi questionado sobre a visão dele da Argentina, enfim, e soltou uma respostinha, uma declaração que mostra muita coisa para mim. Eu sou um dos poucos caras que bati na tecla algumas vezes que o Felipe Luiz não é o bom mocinho que ele tanto fala, ou que ele passa a ser, e que a boa parte da imprensa fica tentando pintar ele como algo diferente no futebol, alguém diferente, com uma conduta diferente. E no fim, meus amigos, no fim é mais do mesmo. Mas eu vou trazer aqui a declaração dele primeiro numa imagem aqui. Só tenho boas palavras para falar da Argentina. Um caso isolado como esse não influencia em nada o que eu penso sobre este país tão lindo. Isso ele falou quando foi questionado sobre a questão do Vinícius Júnior. Primeiro assim, até vou trazer aqui o Thiago Leifert repercutiu também, e depois aí vocês vão ver a declaração dele, e depois eu deixo aqui os meus comentários em cima disso também. Isso, não dá para generalizar um país. A Argentina são milhões de pessoas. A Argentina é um país, tem muita gente legal, a Argentina é um país bonito, Buenos Aires é uma cidade bacana, não dá para generalizar um país. Mas existe uma grande coincidência com os argentinos, né? Tem uma argentina presa no Rio de Janeiro, não tá? Tá com tornozeleira. A torcida argentina na Libertadores, na Sul-Americana, acho que todos os jogos que a gente vai lá para a Argentina tem problema. Então existe só uma grande coincidência. O Felipe Luiz falou uma bobagem ontem na entrevista coletiva. Ele falou isso aqui, ó. Sobre Vinicius y no, lo que sí he sido muy bien tratado. A mí me encanta Argentina, siempre he sido muy feliz aquí, muy bien recibido, siempre de visitante, pero solo tengo buena palabra para Argentina y un caso aislado de estos no influye nada lo que pienso de este país que es tan lindo. Caso isolado, Felipe. Felipe, logicamente, eu, você, o Canóbio, a Angélica, a gente é super bem recebido na Argentina, fofo. Por que será? Não é mesmo? Então, claro que você é bem recebido na Argentina. Não é esse o ponto. Caso isolado, Felipe, vamos lá. Dá para generalizar. Aí, declaração mais do que infeliz do seu Felipe Luiz. Primeiro assim, o Felipe Luiz é só mais um daqueles caras que tenta fazer politicagem quando está falando. Politicagem, aqueles discursinhos prontos que todo mundo quer ouvir, né? Porque o cara falar do alto da sua branquitude, com seu cabelinho liso, de Jaraguá do Sul, perto de onde eu moro aqui, né? Do alto da sua branquitude, ele vem com esse papinho de que é um caso isolado, meu amigo. É o caso isolado número 1 milhão, 1 bilhão, 400 mil e sei lá quantos. Isso é inacreditável o cara falar que o negócio desse é um caso isolado. Ele vive em Nárnia. Eu não sei onde que ele vive, em que mundo que ele está vivendo. O mundo de quem não quer se comprometer em falar o que tem que falar. Essa que é a verdade, né? Essa que é a verdade. Porque quando você se compromete a falar de alguma coisa, você tem que ir a fundo nessa coisa. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não suporto o Vinícius Júnior, tá? Quem me conhece sabe, eu não suporto o Vinícius Júnior.
Não suporto ele como pessoa, acho ele debochado, acho ele babaca, acho ele arrogante, acho ele provocador, acho tudo isso. Tudo isso eu acho dele. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com a questão do racismo. Não é porque você não gosta de uma pessoa, porque, por exemplo, eu não acho ele o craque que todo mundo pinta ser, acho ele um ótimo jogador de futebol, mas nunca vai ser craque para mim, nunca. Diz mais sobre o futebol atual do que sobre o Vinícius Júnior. O futebol atual é medíocre, essa que é a verdade. O futebol medíocre, em que você não tem mais nenhum atrativo para você parar e assistir um jogo como você fazia na época que eu parava para ver Zidane, Ronaldo, Romário, enfim. Fica até amanhã aqui falando de jogadores. Agora, o senhor Felipe Luiz falar que isso é um caso isolado, ou eu chegar aqui e falar porque eu não gosto do Vinícius Júnior, eu tratar a questão de uma maneira diferente da que tem que ser tratada única e exclusivamente como um absurdo, em que os argentinos são extremamente racistas, sim, assim como os espanhóis que os colonizaram, os italianos, que em sua grande maioria são racistas, sim, assim como teve um monte de gente no estádio do Benfica imitando macaco, sim. E eu vou trazer um ponto aqui muito interessante, que eu vou até dar os créditos, que eu vi o Paulo César Vasconcelos falando sobre isso, me fez refletir muito, ele tem muita razão, que é a questão, como a gente trata o Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo que tem N atitudes de marrento, N atitudes de marrento, de bobalhão e de marrento, que é um cara extremamente profissional no que se diz respeito a atleta, um dos maiores atletas talvez que o futebol teve, o cara se cuida absurdamente, ele é obstinado. Agora, uma marra do caramba, várias e várias vezes. O que a gente fala? Nossa, o Cristiano Ronaldo é foda. Nossa, o Cristiano Ronaldo isso. Ou quando o Cristiano Ronaldo passa do ponto, pois é. Ibrahimovic, cansamos de ver várias e várias situações em que o Ibrahimovic passava do ponto, era babaca, era marrento. Ah, pô, o Ibra. Não, o Ibra é sangue quente. O Ibra é foda, cara. Aí quando vê um preto fazer isso, automaticamente a cabeça das pessoas diz, não pode. Porra, esse preto tá achando o quê? Que ele vai fazer isso aqui? Ele vai ser o marra? Ele vai ser o provocador? Não, isso deixa a gente irritado, bravo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Existe sim a porra de um racismo estrutural instaurado na sociedade, inclusive dentro de nós, que eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu nunca devo ter cometido, porque eu já devo ter várias vezes cometido. Só que as pessoas têm que ter uma autocrítica de entender que isso tem que mudar, cara. Não dá pra coisa continuar dessa maneira e todo mundo achar normal. Não dá pro cara achar, porque o Vinícius Júnior foi um idiota comemorando o gol, debochando, provocando, que você pode ir lá e xingar ele de macaco, algo do tipo, meu irmão. Que é isso, cara? E quando parte de argentino, a gente já tá acostumado, porque esses caras são absolutamente racistas. Pra quem não sabe, a população negra na Argentina é mínima, mínima. Pesquisem, olhem. Qual é o jogador negro da seleção da Argentina? Nenhum. O De La Cruz é o cara que eu lembro, assim, que é mais moreno, que joga pela Argentina. Então, assim, tudo isso tem explicação e tem fundamento, meus amigos. Não enxerga quem não quer enxergar. O senhor Felipe Luiz, ele vive posando de bom moço, de o diferentinho. Eu vi muita gente se emocionando, porque ele parece ser algo diferente no futebol, com seus discursos. A mim não engana, meu camarada. A mim não engana, e eu falei isso lá atrás, quando rolou aquela discussão num clássico, o Barbosa perdeu o dente e tal, em que o comportamento que se esperava não aconteceu. Várias outras situações, o comportamento que se esperava não aconteceu de alguém que se diz diferente. Então, infeliz, meu amigo. A declaração do Felipe Luiz eu posso classificar como absolutamente infeliz e desnecessária. Tá? Fica aqui o meu registro, minha opinião. Quero saber a opinião de vocês. Fiquem à vontade para comentar aí no vídeo. Vai ajudar esse debate a crescer. Comentem o que vocês acham. O Felipe Luiz teve uma declaração absolutamente infeliz. Vocês concordam com ele? E aí? Não conhece o Tirateima, meu parceiro? Inscreva-se nesse humilde canal. Deixa o likezinho aí pra gente.
e venha para esse debate com a gente. Se tiver pintando debate, a gente vai colocar na marca do pênalti aqui e vai debater, não tem pipoca, meu amigo. Aqui o papo é reto, o assunto é sério, não tem clubismo. Clubismo a gente sempre vai ter um pouco dentro da gente, mas aqui, meu amigo, é um papo isento. O que tiver que falar e quem tiver que descer além ou falar a verdade, aqui vai ter, pode ter certeza. Valeu, rapaziada. Mais um vídeo do Tiratema. Manda aí pro seu brother que gosta de futebol. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Aquele abraço.